Olá, aqui é o Sampaio e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre rochas. Dentro de geologia, rochas é um tópico, acredito eu, fundamental, porque a crosta terrestre é formada por rochas, então eu acho que faz todo sentido a gente ter nas rochas, né, uma das bases aí do nosso curso de geologia. Então, senhores, hoje a gente precisa de pensar em algo que às vezes aparece em vestibulares de fato, que são os tipos de rochas. São vários os tipos de rochas. As rochas, vamos dizer assim, mais importantes, aquelas mais básicas, né? Inclusive o início da história da Terra se deu com elas, foram as rochas magmáticas ou ígneas. O nome mesmo já diz, né? Rocha magmática ou ígnea é aquela que se forma por resfriamento de magma. Ígnea é um termo que tem a ver com calor, com fogo, ou seja, é o magma quente que se resfria e se solidifica, formando minerais sólidos para compor as rochas. Senhores, essas rochas chamadas de magmáticas podem ser subdivididas em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é a chamada rocha intrusiva. Alguns usam o termo plutônica. Se vocês encontrarem esse termo, significa que foi uma rocha que se formou no interior da crosta e acabou se cristalizando. Aliás, todas as rochas magmáticas se cristalizam, mas as rochas intrusivas têm um índice de cristalização muito maior dos seus minerais. O que significa isso? Você vê cristais bem claramente determinados ali dentro da rocha. Mas além das rochas intrusivas, existem também as rochas extrusivas, que o nome já diz, né? Se formaram fora da crosta. E essas rochas se formaram muito rapidamente. Elas entraram em contato com a atmosfera, o magma aquecido entrou em contato com a atmosfera e resfriou de forma tão rápida que a cristalização é muito pequena. Praticamente não existem cristais de minerais nessas rochas. Essas rochas, as intrusivas e as extrusivas, elas têm dois tipos principais, né? Existem vários e vários tipos de rochas. Isso daqui não é um curso de geologia universitária, né? Para que a gente estude todos os tipos de rochas. Mas eu sempre destaco para os alunos o quê? O granito, que é o principal tipo de rocha cristalina que existe, e o basalto, que é o principal tipo de rocha vulcânica que existe. A crosta continental é formada principalmente por granito. A crosta oceânica é formada principalmente por basalto. São duas rochas aí que a gente vai guardar, ok? Mas, senhores, além das rochas magmáticas, também existem as rochas sedimentares. Eu coloquei aqui o termo detríticas porque elas são formadas por detritos, por pedaços, pedaços de outras rochas, né? Ou de organismos. Essas rochas são formadas pela acumulação de sedimentos. Sedimentos, que são esses pedaços, que aos poucos vão se juntando, e isso vai dar origem a uma rocha sedimentar. Essas rochas, elas podem ser orgânicas, elas podem ser inorgânicas. São vários os exemplos, e a gente se atenta aqui ao arenito, que é uma rocha formada por grãos de areia, o argilito, que é formada por argila, que é um pó extremamente fino, né? Às vezes a gente nem nota que a argila é um pó, porque a gente já vê a argila naquele formato de barro, mas é um pó extremamente fino. E existe o calcário, que é formado por carbonato de cálcio, que é um material orgânico. O calcário, então, é um bom exemplo aí de rocha sedimentar de origem orgânica. Ok, senhores? Além das rochas magmáticas sedimentares, existe um terceiro grupo, que são as rochas chamadas de metamórficas. As rochas metamórficas são aquelas formadas por metamorfismo. Por favor, não fale metamorfose. Metamorfose é se um dia a rocha virar gente, né? Aí eu posso chamar isso de metamorfose. Mas o metamorfismo é um processo que modifica rochas magmáticas ou sedimentares. É um processo gerado por pressão ou por calor. Então essas rochas, na verdade, são rochas originalmente magmáticas sedimentares que sofreram alguma mudança no decorrer da história. Aliás, essa mudança tem a ver com a própria lógica da crosta terrestre. Em áreas próximas a vulcanismo, o aquecimento gerado pelo magma pode modificar as rochas do entorno. O movimento das
placas tectônicas, que é um assunto que daqui a pouco a gente vai levantar, também pode gerar isso, com pressão modificando a rocha original. Existem também vários tipos de rochas metamórficas. A ardósia é um dos exemplos, o mármore e o gneiss. Aliás, agora vamos ver uma série de imagens de rochas, porque a gente tem que visualizar isso aqui, né? Então, comecemos pelo granito. Essa imagem eu peguei da Sociedade Norte-Americana de Geologia e é uma imagem que mostra aí os grãos do granito, né? A granulação dele, os minerais cristalizados. Provavelmente você já viu alguns granitos por aí, né? Tá cheio de granito à venda, né? Tá cheio de granito aí com função comercial. Repara nesse outro granito aqui, um pouquinho mais vermelho, né? É até difícil identificar rochas por causa disso, né? A cor muitas vezes engana a gente. Mas repara que, de novo, os minerais estão ali, ó, cristalizados, e dá pra gente ver que existem os três principais componentes do granito. Aliás, é coisa que faz uma certa interdisciplinaridade da geografia com a química, a observação dos minerais. O granito é formado principalmente por três minerais: mica, que é quase invisível nessas duas imagens de granito, a gente praticamente não vê a mica. O feldspato, que tende a ter uma coloração um pouco mais escurecida, e o quartzo, que tende a ser um pouquinho mais claro, né? Então o quartzo e o feldspato são bem visíveis. A mica já não é tão visível assim. Existem outros minerais no granito, mas a gente tradicionalmente guarda só esses três, né? Senhores, essa é uma imagem de um granito já comercial, né? Um belo piso de granito. O que não falta é granito à venda por aí, né? Existem milhares de utilidades para o granito. Pia, piso, né? Senhores, também existem as rochas magmáticas vulcânicas. E eu estou vendo aqui um basalto em formação. Um magma bastante aquecido, entrando em contato direto com a atmosfera, resfriando de maneira muito rápida. Aliás, você nota, né, que existe uma espécie de casca que se forma tão rapidamente que não dá tempo dos minerais se cristalizarem corretamente. Por isso que o basalto, agora a gente vê um basalto aqui já formado, ele não tem esse aspecto tão granular quanto no granito. Você vê que parece que é uma rocha com uma cor só, né? Existe a cristalização, mas ela é quase que invisível, né? Então eu diria que a rocha vulcânica praticamente não tem cristalização. Existe um outro tipo de rocha vulcânica que também é famoso, que é o diabásio. Talvez vocês ouçam falar em diabásio, vejam em alguma questão. Então o basalto e o diabásio são duas rochas ligadas ao resfriamento de magma vulcânico. As rochas sedimentares. O grande exemplo, o arenito. Aqui você está vendo um arenito na natureza, muito bonito por sinal, né? Aqui você já está vendo um arenito de uso comercial. São lajotas daquilo que muitas pessoas costumam chamar de pedra mineira, que é um tipo de lajota muito interessante para se colocar em áreas que realmente sofrem com água. Por exemplo, beira de piscina. Quando alguém sai da piscina, pisa numa lajota dessas, primeiro que não escorrega, já que é muito rústico, e segundo que essa lajota ela absorve um pouco da água, não fica ensopado, né, a superfície. Senhores, mais um arenito aqui na natureza. Isso aqui é famoso, é clássico, hein? Brasil, Parque de Vila Velha, no estado do Paraná. E um granito muito bonito que dá para observar que ele tem um formato de taça, exatamente porque a erosão corroeu o entorno, né? A erosão causada pelo vento. E ficou muito bonito isso daí, né? A cidade de Ponta Grossa, que no século XXI resolveu fazer uma homenagem um tanto esdrúxula a esse monumento natural, vamos dizer assim, né? E resolveu fazer um monumento que homenageasse ao mesmo tempo a rocha e as araucárias. E fizeram esse monumento bizarro que ficou muito conhecido como o Cocôzão de Ponta Grossa. Em 2009 aconteceu um incidente com esse monumento e ele pegou fogo. Alguém provavelmente atirou fogo nele porque várias vespas começaram a se ocupar desse monumento. É só uma curiosidade, né? Senhores, olha o calcário aqui na natureza, o calcário que tem um uso comercial importante, a gente pode moê-lo, né, e transformá-lo na chamada cal. A cal que pode ser utilizada para correção de solos. Olha o mármore, mais uma rocha metamórfica muito legal, muito utilizada, de alto valor inclusive.
O mármore, que inclusive pode se converter em várias preciosidades aí em termos da humanidade, né? Muita escultura, muita coluna, muita coisa feita por mármore. A ardósia, que também é uma rocha metamórfica, mas uma rocha metamórfica de um valor um pouco mais baixo, né, do que o mármore. E você está vendo aqui um piso de ardósia. É uma imagem aí de um piso meio mal colocado, né, mas serve aí como exemplo, para você saber que a ardósia também é uma rocha metamórfica. E uma rocha metamórfica que as pessoas não comentam muito, mas pode aparecer no seu vestibular, que é o gneiss. Professor, eu não estou vendo a diferença do gneiss para o granito. Tem uma pequena diferença do gneiss para o granito. No gneiss você vê que os minerais eles têm um certo alinhamento. No granito parece que a granulação é mais, como é que eu posso dizer, aleatória. E no gneiss você vê uma certa orientação, o que mostra que houve uma pressão para orientar esses minerais. Tudo bem, senhores? Essas foram as rochas. A gente gastou aqui 11 minutos para falar das rochas. A minha previsão era de 10 minutos, mas eu acho que está ótimo. A gente conseguiu aqui falar de rochas e ver uma série de imagens. Valeu, gente. Um abraço para vocês.